O som da minha cabeça batendo na quina da mesa ecoou pela casa inteira, alto o suficiente para acordar Dona Marcelina, nossa vizinha de 70 anos, que já tinha o sono leve. Meu nome é Nilza, tenho 62 anos. E naquele momento, deitada no chão, frio da cozinha, com o gosto de sangue na boca e uma dor latejante na testa, eu finalmente entendi que minha vida não podia mais continuar daquele jeito. Comente se você já passou por alguma situação assim. E me fale de onde você está assistindo minha história. Não se esqueça de me seguir para me ajudar. Voltando à nossa história, Alcides estava parado na minha frente, os punhos ainda cerrados, o rosto vermelho de raiva, porque eu havia queimado o feijão do almoço. Sua inútil, ele gritou, cuspindo as palavras como se fossem veneno. 30 anos casada comigo e ainda não aprendeu a cozinhar direito. As lágrimas desceram pelo meu rosto, misturando-se com o sangue que escorria do corte na minha testa. Valdeci, meu filho de 28 anos, estava sentado na sala, assistindo televisão, fingindo que não havia escutado. Nara, Joelma, de 25, nem sequer levantou os olhos do celular. Desculpa, Alcides, murmurei, me levantando devagar, as pernas tremendo. Eu não queria queimar a comida. Ele riu, um som amargo que me perfurou como uma faca. Você não queria? Boca nunca quer nada, Nilza. É uma parasita, uma encostada que não serve pra nada nesta casa. Limpei o sangue da testa com a manga da blusa, aquela blusa florida que eu mesma havia comprado com o dinheiro das faxinas extras que fazia aos sábados. Morava em Campos dos Goitacazes, numa casa simples de 3 quartos, que conhecia cada canto, cada rachadura na parede, cada mancha de umidade no teto. Era a mesma casa onde havia criado meus filhos, onde havia sonhado com uma família feliz, onde agora vivia um pesadelo que durava há 3 décadas. Alcides trabalhava numa oficina mecânica, no centro da cidade. Voltava para casa, sempre mal-humorado, sempre pronto para encontrar um motivo para descontar sua frustração em mim. Vai limpar essa bagunça, ele ordenou, apontando para os cacos de louça espalhados pelo chão. E depois vai fazer outro almoço direito desta vez. Abaixei-me para juntar os pedaços, sentindo uma pontada aguda nas costas. Aos 62 anos, meu corpo já não aguentava mais essas agressões como antes. Cada empurrão deixava uma marca, cada grito deixava uma ferida invisível, que doía mais que os hematomas, enquanto varria os cacos. Meus filhos continuaram na sala, indiferentes ao que havia acontecido. Valdeci trabalhava numa loja de roupas no shopping, morava conosco para economizar dinheiro, mas nunca me defendia quando o pai me agredira. Joelma era recepcionista num consultório médico, tinha namorado, sonhava em casar, mas honrava para mim como se eu fosse um exemplo do que ela jamais queria se tornar. Uma mulher que apanhava calada. Mãe sempre exagera, eu já havia escutado Joelma sussurrando ao telefone para uma amiga. Ela que procura confusão, sabe como é. Fica provocando o pai, até ele perder a paciência. As palavras dela doeram mais que os socos de Alcides, porque vinham de quem eu havia gerado, criado, amado incondicionalmente. Fiz outro almoço, desta vez tomando cuidado redobrado, para não queimar nada. Minha mão tremia enquanto mexia o feijão na panela. Não de medo, mas de algo diferente, que estava crescendo dentro de mim. Era como uma semente plantada há muito tempo, que finalmente começava a brotar. Algo que me dizia que não podia mais, que aos 62 anos, eu merecia mais do que ser o saco de pancadas da minha própria família. Servi o almoço em silêncio, cada prato colocado com cuidado sobre a mesa. Alcides comeu reclamando do tempero, dizendo que o arroz estava duro, que a carne estava seca. Meus filhos comeram calados, nem sequer agradeceram. Eu fiquei em pé na cozinha, comendo os restos que sobraram na panela, porque nunca havia lugar para mim naquela mesa. Depois do almoço, enquanto lavava a louça, Alcides passou por mim e sussurrou no meu ouvido: da próxima vez que você estragar meu almoço, vai ser pior. Sua mão passou pela minha cintura, não com carinho, mas como uma amiga. Assenti em silêncio, mas por dentro, algo estava mudando. O medo que sempre sentia estava sendo substituído por uma coragem que eu não sabia que tinha.
Naquela tarde fui trabalhar na casa da Dona Eunice, uma senhora de 80 anos, que morava sozinha, num casarão antigo, no centro da cidade. Era uma das 5 casas que eu limpava durante a semana para complementar nossa renda. Dona Eunice sempre me tratava com respeito, aferixa café. Perguntava como eu estava. Nilza, querida, o que aconteceu na sua testa? Ela perguntou assim que me viu. Escorreguei na cozinha. Menti, abaixando o olhar. Ela segurou meu queixo com delicadeza, levantando meu rosto para olhar melhor o corte. Minha filha, isso não foi queda nenhuma, algum tema. Seus olhos estavam cheios de preocupação, e por um momento pensei em contar tudo, mas engoli as palavras, como sempre fazia. Enquanto limpava a casa dela, Dona Eunice começou a me contar sobre sua própria vida. Sabe, Nilza, eu também já fui casada com um homem que me batia. Há 50 anos atrás as mulheres não tinham escolha, mas você tem, querida. Nunca é tarde para recomeçar. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. Chegando em casa, encontrei Alcides bebendo cerveja na varanda, conversando com 2 amigos da oficina. Eles pararam de falar quando me viram, mas pude ouvir risadas baixas enquanto eu passava. A Nilza tá ficando velha mesmo, um deles comentou. Sorte que ela ainda limpa a casa, né, Alcides? Pelo menos serve para alguma coisa. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Alcides, que roncava alto, olhei para o teto e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Não sabia ainda como, nem quando, mas alguma coisa precisava mudar. Não podia mais viver sendo tratada como um móvel velho que só ocupava espaço. Aos 62 anos, ainda havia tempo de descobrir quem eu realmente era. Por baixo de todas aquelas camadas de humilhação e dor, o corte na minha testa doía. Mas pela primeira vez em muito tempo, a dor física era menor que a determinação que começava a crescer dentro do meu peito. Era como se aquela pancada tivesse acordado algo em mim que estava dormindo há décadas. Algo que me dizia que eu valia mais do que aquilo, que merecia mais do que viver com medo dentro da minha própria casa. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Minha mente estava ocupada planejando, imaginando, sonhando com uma vida diferente. Uma vida onde eu não precisasse pedir desculpas por existir. Onde minha voz tivesse valor, onde eu pudesse ser respeitada como ser humano. Não sabia que no dia seguinte descobriria algo que mudaria tudo para sempre. Na manhã seguinte, Alcides saiu cedo para a oficina, sem nem me olhar, como se eu fosse um fantasma vagando pela casa. Aproveitei que estava sozinha para ir até o quarto, arrumar suas roupas, uma tarefa que sempre fazia, com cuidado para evitar mais uma surra por alguma camisa amarrotada. Foi então que, ao abrir a gaveta da cômoda para guardar suas cuecas limpas, minha mão esbarrou em algo duro no fundo. Era uma carteira que eu nunca havia visto antes, de couro marrom escuro, escondida debaixo de uma pilha de camisetas velhas. Meu coração começou a bater mais forte quando a abri e encontrei uma quantia de dinheiro que eu jamais havia visto Alcides ter, mais de R$2.000 em notas de 50 e 100. Mas não foi o dinheiro que me deixou gelada. Foram os papéis. Havia recibos de pagamentos de uma casa em Macaé, uma cidade a 2 horas de distância, contas de luz, água, telefone, todas em nome de uma tal Rosângela Ferreira dos Santos. Minha mão tremeu quando encontrei fotos. Uma mulher de cabelos longos e castanhos, aparentando ter uns 35 anos, sorrindo ao lado de 2 meninas pequenas. No verso de uma das fotos, a letra do Alcides, minha família verdadeira. Sentei na beirada da cama, sentindo o mundo girar ao meu redor. 30 anos de casamento, 30 anos limpando casa para complementar nossa renda, 30 anos apanhando e sendo chamada de inútil, enquanto ele mantinha outra família com o dinheiro que eu suava para ganhar. Havia cartões de aniversário das crianças, chamando-o de papai. Recibos de presentes caros que ele jamais havia me dado, comprovantes de jantares românticos que ele nunca teve comigo. Meu Deus, murmurei, as lágrimas começando a escorrer. Meu Deus, como eu fui tão cega! Continuei fuçando e encontrei mais coisas. Uma chave que devia ser da casa dela. Um anel masculino que reconheci como sendo um que Alcides havia perdido. Há 2 anos,
bilhetes de amor escritos com uma caligrafia delicada e feminina. Guardei tudo de volta, exatamente como estava. Minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia dobrar os papéis direito. Desci para a cozinha e fiquei parada na frente da pia, olhando para a parede como se pudesse encontrar respostas ali. Tudo começava a fazer sentido. Os fins de semana que ele desaparecia, dizendo que ia pescar, os telefonemas que ele atendia, sussurrando e saindo de casa, o dinheiro que sempre faltava, mesmo eu trabalhando tanto. Quando Valdeci desceu para tomar café, me olhou com aquela cara de quem não quer ser incomodado. Mãe, você está com cara de quem viu assombração. Que foi agora? Pensei em contar, em dividir aquela dor com alguém, mesmo que fosse com um filho que nunca me defendia, mas engoli seco e respondi: nada, filho. Só estou cansada. De quê? Ele perguntou, passando margarina no pão. Você não faz nada o dia inteiro mesmo. Só limpa a casa dos outros. Suas palavras me cortaram como uma lâmina. Ali estava meu próprio filho, fruto do meu ventre, falando comigo com o mesmo desprezo que o pai. Eu trabalho sim, Valdeci. Limpo 5 casas por semana para ajudar nas despesas daqui. Ajudar nas despesas, ele riu. Mãe, o que você ganha mal? Dá para comprar comida. Quems. Tá, esta casa é meu pai. Mordi o lábio, para não gritar, para não contar que o dinheiro que eu ganhava estava sendo usado para sustentar outra família em outra cidade. Você tem razão, filho, respondi, servindo café com leite na xícara dele. Seu pai é quem sustenta mesmo. Joelma apareceu na cozinha já arrumada para o trabalho, com aquele ar superior que usava comigo desde que começou a trabalhar no consultório médico. Mãe, você lembrou de lavar minha blusa rosa. Preciso dela hoje. Assenti, mesmo sabendo que ela poderia muito bem lavar suas próprias roupas. Tá lavada e passada, filha. Tá no seu armário. Ainda bem, porque se não tivesse, ia ter que ouvir você dando desculpas, ela disse, pegando uma banana. Já ia tarde para você aprender a se organizar melhor. Cada palavra era uma punhalada. Meus próprios filhos haviam aprendido a me desrespeitar. Vendo o pai fazer isso durante toda a vida deles, depois que saíram, fiquei sozinha com meu segredo, sentindo o peso daquela descoberta me esmagando. Fui trabalhar na casa da Dona Conceição, uma vizinha advogada aposentada que sempre me tratava com carinho. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Nilza, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Dona Conceição tinha 68 anos, cabelos brancos sempre bem penteados, e uma sabedoria que vinha de décadas. Lidando com casos de família, sua casa era um refúgio para mim, um lugar onde eu me sentia humana novamente. Dona Conceição, comecei, a voz tremendo. A senhora já passou por traição? Ela parou de mexer no café e me olhou com atenção. Minha filha, o que você descobriu? Não consegui segurar mais. Sentei na cadeira da cozinha dela e desabei contando tudo, a carteira escondida, os papéis de Macaé, as fotos da outra família, os anos de violência, os filhos que não me respeitavam. Meu Deus, Nilza, ela disse, sentando ao meu lado e segurando minha mão. Quantos anos você tem mesmo? 62, respondi, enxugando as lágrimas. 62 anos, sendo humilhada, sendo chamada de inútil, apanhando, trabalhando, para sustentar a amante dele. Dona Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, apenas segurando minha mão. Então ela disse algo que mudou tudo. Nilza, você sabe que essa casa onde vocês moram, ela está em nome de quem? Pisei, confusa. Como assim? Os documentos, escritura, financiamento. Está em nome de quem? Eu não sei, respondi, percebendo que nunca havia me preocupado com isso. Acho que do Alcides, né? Ele que comprou. Ela balançou a cabeça. Minha filha, na época que vocês casaram faz 30 anos, era comum colocar a casa em nome da mulher. Os homens faziam isso para facilitar financiamentos. Você precisa verificar isso. Voltei para casa com a cabeça fervilhando. Procurei nossos Paipise, numa pasta velha que ficava guardada no armário da sala. Lá estava a escritura da casa, registrada em meu nome, Nilza Pereira dos Santos. A casa era minha. Todos esses anos, Alcides havia me feito acreditar que eu era uma encostada,
vivendo da caridade dele, quando na verdade eu era a dona da casa. Quando Alcides chegou naquela noite, mais cedo que o normal, eu estava na cozinha preparando o jantar. Ele chegou sorrindo. Um sorriso que eu não via há anos. Oi, Nilza, disse, até me dando um beijo no rosto. Como foi seu dia? Estranhei o carinho repentino, mas respondi. Foi bem. Alcides, e o seu? Corrido. Mas deu tudo certo. Ele foi tomar banho assobiando, algo que também não fazia há anos. Durante o jantar fez piadas, elogiou a comida, perguntou como os filhos estavam. Valdeci e Joelma ficaram surpresos com o pai tão... Que dia bom você teve hoje, pai? Joelma comentou. Filha, às vezes a vida surpreende a gente, ele respondeu, me lançando um olhar que não consegui decifrar. Depois do jantar, ele se ofereceu para me ajudar com a louça, coisa que nunca havia feito em 30 anos de casamento. Nilza, você anda muito cansada. Deixa que eu lavo isso. Fiquei observando-o pela janela da cozinha, tentando entender aquela mudança súbita. Foi então que o vi checando o celular escondido, sorrindo para alguma mensagem que havia recebido. Meu estômago embrulhou. Ele estava feliz porque havia passado o dia com ela, com Rosângela e as filhas dela. Estava sendo gentil comigo por culpa, ou pior, por pena. Naquela noite, deitada ao lado dele que dormia tranquilo, fiquei pensando em tudo que havia descoberto. A casa era minha, ele me traía há anos, meus filhos não me respeitavam, e eu estava vivendo uma mentira há 3 décadas. Mas pela primeira vez, em vez de me sentir destruída, senti uma raiva limpa e libertadora crescendo dentro de mim. Aos 62 anos, eu havia descoberto que minha vida inteira era uma farsa. Mas também havia descoberto que eu tinha mais poder do que imaginava. A casa era minha, o dinheiro que eu ganhava era meu, e minha dignidade. Bem, minha dignidade eu ia reconquistar de qualquer jeito. Porque se havia algo que Dona Conceição havia me ensinado naquela tarde, era que nunca é tarde demais para uma mulher se levantar e lutar por si mesma. Nos dias seguintes, comecei a observar Alcides com outros olhos, como se estivesse vendo um estranho que havia invadido minha casa. Cada gesto dele, cada palavra, cada sorriso falso, me irritava profundamente. Ele continuava com aquela gentileza forçada, trazendo flores baratas do mercado, elogiando minha comida, até se oferecendo para me levar ao médico quando viu que eu ainda estava com um corte na testa. Não precisa, Alcides, eu disse, fingindo normalidade. Já tá sarando bem, mas por dentro, eu fervia de raiva. Como ele tinha coragem de fingir ser um bom marido, depois de décadas me agredindo e me traindo? Aquela tensão repentina só confirmava o que eu já sabia. Ele estava se sentindo culpado, provavelmente porque havia prometido algo para Rosângela. Uma semana depois da descoberta, enquanto ele estava no trabalho, resolvi fazer minha própria investigação. Peguei um ônibus para Macaé, dizendo para os vizinhos que ia visitar uma prima doente. Durante as 2 horas de viagem, meu coração bateu como um martelo no peito. Não sabia bem o que esperava encontrar, mas precisava ver, com meus próprios olhos, a vida que meu marido havia construído com meu dinheiro. Encontrei o endereço facilmente. Era uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim florido na frente e brinquedos espalhados no quintal. Fiquei observando de longe, escondida atrás de uma árvore, como uma espiã amadora. Foi quando vi Alcides saindo pela porta da frente, vestindo uma camisa que eu nunca havia visto, carregando uma das meninas no colo. Papai, você vai buscar sorvete? A menina perguntou. E meu coração se partiu ao ouvi-la chamá-lo de pai. Vou sim, princesa, ele respondeu, beijando a testa dela com um carinho que nunca havia demonstrado comigo ou com nossos filhos. Naquele momento, entendi que não era apenas uma traição, era uma vida paralela completa, onde ele era o homem que nunca foi comigo. Rosângela apareceu na porta, uma mulher bonita de cabelos longos, usando um vestido simples, mas elegante. Amor, não esquece do leite para Sofia, ela disse, se aproximando dele. Alcides a beijou na boca, demorado, apaixonado, como se fossem recém-casados. Nunca, em 30 anos, ele havia me beijado daquele jeito. Voltei para casa no ônibus, das 4 da tarde, com o coração destroçado, mas a mente mais clara do que havia estado
em anos. Não era só o dinheiro que ele estava gastando com ela, era o amor, o carinho, a atenção, a paciência que ele negava para mim todos os dias. Aquela mulher recebia a melhor versão do meu marido, enquanto eu ficava com o resto, a violência, o desprezo, a frieza. Quando cheguei em casa, Valdeci estava na sala vendo televisão. Mãe, onde você foi? Chegou tarde hoje. Fui resolver umas coisas na cidade. Respondi, indo direto para a cozinha preparar o jantar. Que coisas? Ele insistiu. Você nunca sai de casa sem avisar. Por um momento, pensei em contar tudo para ele, mas lembrei de como ele me tratava, com a mesma falta de respeito que o pai. Joelma chegou do trabalho reclamando do chefe, do trânsito, do calor. Sentou na mesa esperando que eu servisse sua comida, como sempre fazia. Mãe, amanhã preciso que você lave e passe meu uniforme branco. Tenho uma reunião importante. Está bem, filha, respondi automaticamente, mas por dentro pensava, será que vocês vão sentir minha falta quando eu não estiver mais aqui para ser a empregada de vocês? Alcides chegou às 7 da noite, mais uma vez, de bom humor. Jantar feito, mesa posta, família reunida. Ele contou piadas, perguntou sobre o dia dos filhos, até elogiou meu cabelo. Nilza, você está diferente, mais bonita. Forcei um sorriso, mas por dentro queria gritar. Claro que estou diferente, porque descobri que você é um mentiroso. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, Alcides se aproximou por trás e passou os braços ao redor da minha cintura. Que tal a gente sair no domingo, fazer um piquenique? Igual fazíamos quando namorávamos. Seu hálito no meu pescoço me deu náusea. Pode ser, respondi, me soltando delicadamente de seus braços. Naquela noite, fingindo estar dormindo, ouvi quando ele se levantou para atender uma ligação. Foi para a sala, mas consegui escutar pedaços da conversa. Amor, eu sei que prometi. Domingo não vai dar, tenho que ficar com a família aqui. Segunda-feira, eu compenso. Família aqui, como se nós fôssemos uma obrigação chata, um fardo que ele tinha que carregar para manter as aparências. Na segunda-feira de manhã, depois que todos saíram, liguei para Dona Conceição. Hustle here. Ai, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa importante. Ela me recebeu com café e biscoitos, como sempre fazia. Nilza, você está com uma cara estranha. Que aconteceu? Contei tudo. A viagem para Macaé, a casa da amante, as crianças chamando meu marido de pai, o jeito carinhoso que ele tratava a Rosângela. Dona Conceição me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou fundo. Minha filha, você precisa tomar uma decisão. Ou aceita essa situação para sempre, ou faz alguma coisa para mudar. Mas o que eu posso fazer? Dona Conceição, tenho 62 anos, não tenho profissão, não tenho dinheiro guardado. Peraí, ela me interrompeu. Como não tem dinheiro guardado? Você trabalha há quantos anos? Trabalho limpando casa há uns 15 anos, respondi. Mas o dinheiro sempre foi para as despesas de casa. Todo o dinheiro? Ela perguntou, me olhando desconfiada. Nilza, me diz uma coisa, você nunca guardou nada, nem que fosse um trocadinho, pra você mesma. Pensei por um momento e lembrei da lata de café no fundo do guarda-roupa, onde há anos eu guardava algumas moedas e notas que sobrava das compras, ou dinheiro extra de alguma faxina. Tem, sim, admiti. Tem uma lata onde eu guardo uns trocados, mas deve ter pouca coisa. Dona Conceição sorriu. Você precisa contar esse dinheiro, Nilza, e precisa começar a pensar em você mesma. Você é dona da casa, tem dinheiro guardado, tem idade para recomeçar. Não deixe esse homem destruir o resto da sua vida. Voltei para casa, com a cabeça fervilhando. Fui direto para o quarto e puxei a lata de café do fundo do guarda-roupa. Quando abri, quase caí para trás. Havia mais dinheiro do que eu imaginava. Notas dos 5, 10, 20 reais, acumuladas ao longo de anos. Contei tudo 2 vezes. R$ 4.300 que eu havia conseguido guardar, escondido, centavo por centavo, trabalhando duro. Dinheiro que era meu, que eu havia suado para ganhar, que ninguém sabia que existia. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com esperança crescendo no meu peito. Foi nesse momento que ouvi a voz de Alcides chegando mais cedo do trabalho.
Guardei o dinheiro rapidamente e desci para a cozinha, fingindo que estava preparando o jantar. Oi, amor, ele disse, me dando outro beijo no rosto. Que cheiro bom! O que tá fazendo? Estrogonofe, respondi, mexendo a panela sem olhar para ele. Nilza, ele disse, se aproximando mais, tenho uma coisa para te falar. No domingo, surgiu um compromisso de trabalho, não vou poder sair com você. Mas prometo que na próxima semana, virei para ele com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Tudo bem, Alcides, eu entendo. Trabalho em primeiro lugar, né? Ele pareceu aliviado com minha reação compreensiva. Você é uma mulher especial, Nilza. Sempre foi, continuei mexendo. Oh, Stroganov, mas por dentro estava planejando. R$ 4.300, uma casa no meu nome, 30 anos de humilhação, que precisavam de uma resposta. Domingo ele iria para Macaé, ficar com sua família verdadeira. Perfeito. Seria exatamente o dia que eu precisava para começar a colocar meu plano em ação. Porque se Alcides achava que podia continuar me enganando para sempre, ela está prestes a descobrir que havia subestimado completamente a mulher inútil, que ele espancava há 3 décadas. No domingo de manhã, Alcides acordou cedo e tomou banho, demorado, cantarolando no chuveiro como se fosse um adolescente, apaixonado. Saiu do quarto cheirando a perfume caro, usando a camisa social azul que eu havia passado na sexta-feira, pensando que era para algum evento de trabalho. Nilza, vou ter que sair o dia todo por causa desse serviço, ele disse beijando Minha. Testa, não me espera para almoçar. Tá bem, Alcides. Boa sorte no trabalho, respondi, servindo o café para ele. Por dentro, meu estômago se revirava de nojo vendo-o mentir tão naturalmente, sabendo que ele ia passar o dia brincando com as filhas de Rosângela, almoçando em família, sendo o pai carinhoso que nunca foi para Valdeci e Joelma. Assim que ele saiu, esperei meia hora para ter certeza de que não voltaria. Então liguei para Dona Conceição. Posso ir aí agora? E urgent. Ela percebeu o nervosismo na minha voz e me disse para ir imediatamente. Cheguei na casa dela com uma pasta cheia de documentos que havia separado durante a madrugada. Dona Conceição, preciso da sua ajuda como advogada, falei assim que ela abriu a porta. Quero me separar do Alcides, mas preciso fazer isso direito. Ela me fez sentar na sala e foi buscar seus óculos de leitura. Vamos ver o que você trouxe aqui, minha filha. Espalhamos todos os papéis sobre a mesa da sala. Escritura da casa, extratos bancários, comprovantes das minhas faxinas, recibos de contas que eu pagava. Dona Conceição foi analisando tudo com cuidado, fazendo anotações numa folha. Nilza, você sabia que existem contas no banco que você não conhece? Aqui no seu CPF aparecem empréstimos que você nunca assinou. Sangue gelou. Como assim, Dona Conceição? Ela me mostrou uns papéis que havia imprimido na véspera, depois de pesquisar meu nome no Serasa. Sua filha, você tá devendo quase R$ 15.000 em 3 bancos diferentes. Empréstimos feitos com sua assinatura, mas que você diz que nunca assinou. Eu nunca assinei empréstimo nenhum, exclamei, sentindo o mundo girar. Alcides, ele deve ter falsificado minha assinatura. Dona Conceição balançou a cabeça, indignada. Isso é crime, Nilza. Além de tudo que ele já fez com você, ainda te deixou endividada para bancar a vida dupla dele. Passamos a manhã inteira organizando documentos e planejando os próximos passos. Dona Conceição me explicou que, sendo a casa registrada no meu nome, eu tinha o direito de pedir para Alcides sair, mas ele pode alegar união estável e tentar ficar com metade de tudo. Ela me alertou. Por isso precisamos ser estratégicas. O que a senhora sugere? Perguntei, sentindo pela primeira vez que tinha alguém do meu lado naquela batalha. Primeiro, vamos contestar esses empréstimos fraudulentos. Segundo, vamos reunir provas da violência doméstica e da traição. Terceiro, vamos planejar sua saída dessa situação de forma que você fique protegida financeiramente. Voltei para casa no início da tarde, com um plano na cabeça e uma coragem que não sentia há décadas. Valdeci estava na sala vendo futebol. Mãe, onde você foi? Saiu. Fui na missa. Menti, indo para a cozinha preparar o almoço. Tá, ele respondeu, desinteressado, voltando a atenção para o jogo. Joelma chegou no meio da tarde, com um namorado, um rapaz chamado Antônio,
que sempre me cumprimentava educadamente. Eles ficaram na sala conversando sobre casamento, sobre a casa que queriam comprar, sobre o futuro. Tia Nilza, Antônio me disse quando fui servir refrigerante para eles. A senhora não acha que está na hora de aproveitar mais a vida? A senhora trabalha demais. Suas palavras me surpreenderam. Era raro alguém da família se preocupar comigo. Eu tô bem, Antônio. Obrigada por perguntar. Joelma riu. Ai, Antônio, minha mãe não tem tempo para essas coisas. Ela gosta de ficar em casa cuidando da gente. O jeito como ela falou, como se eu fosse uma empregada doméstica que vivia para servi-los, me doeu profundamente. Alcides chegou às 8 da noite, de bom humor e com presentes. Um bombom para mim, uma revista para Joelma e uma camisa nova para Valdeci. Ganhei uma comissão extra hoje. Ele mentiu descaradamente. Resolvi trazer uma lembrancinha para vocês. Peguei o bombom e agradeci, mas por dentro queria jogar na cara dele que sabia exatamente onde ele havia passado o dia, durante o jantar. Ele contou histórias inventadas sobre o trabalho de domingo. Falou sobre como foi cansativo, como teve que resolver problemas complicados. Valdeci e Joelma acreditaram em cada palavra, elogiaram o pai trabalhador, o provedor da família. Eu comia em silêncio observando aquele teatro patético. Nilza, você tá muito quieta hoje, Alcides comentou. Aconteceu alguma coisa? Não, amor. Só estou cansada, respondi, forçando um sorriso. Foi um domingo longo, sem você aqui. Ele pareceu satisfeito com minha resposta carinhosa, sem desconfiar que por trás daquele sorriso estava nascendo um plano que mudaria a vida de todos nós. Naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei na cozinha fazendo contas numa folha de papel. R$ 4.300 guardados, mais o dinheiro que ganharia nas próximas semanas com as faxinas, dava para eu me sustentar por alguns meses. A casa era minha, então eu não precisaria pagar aluguel. Se eu conseguisse me livrar das dívidas fraudulentas, poderia recomeçar minha vida. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeça que eu precisava resolver. Como fazer Alcides sair de casa sem que ele desconfiasse do que eu havia descoberto? Se ele soubesse que eu sabia sobre Rosângela, poderia ficar violento ou tentar destruir tudo o que era meu. Precisava ser inteligente, agir com calma, fazer tudo nos momentos certos. Foi então que tive uma ideia que me deixou ao mesmo tempo assustada e animada. E se, em vez de confrontá-lo diretamente, eu simplesmente facilitasse a vida dupla dele? E se eu criasse uma situação onde ele mesmo escolhesse ir embora, achando que estava me passando para trás, quando na verdade seria exatamente o que ia. Na terça-feira de manhã, depois que Alcides saiu para trabalhar, liguei para a oficina mecânica fingindo ser uma cliente. Alô, gostaria de falar com o Alcides. Ele não veio trabalhar hoje, respondeu uma voz masculina que não. Rick disse que tinha uns problemas pessoais para resolver. Desliguei o telefone com o coração acelerado. Terça-feira, e ele não estava no trabalho. Estava em Macaé, obviamente. Quantas vezes por semana ele faltava ao trabalho para ficar com a outra família? Quantas mentiras ele inventava para justificar essas ausências? Naquele momento, olhando pela janela da cozinha para o quintal, onde um dia sonhei em ver meus netos brincando, tomei uma decisão definitiva. Alcides queria 2 famílias? Pois bem, ele ia ter que escolher uma delas. E quando fizesse essa escolha, descobriria que a mulher inútil que ele desprezava há 30 anos sabia muito bem como se defender. Porque se ele achava que podia continuar me enganando indefinidamente, usando meu nome para fazer dívidas e gastando meu dinheiro com outra mulher, estava prestes a receber a lição mais cara da vida dele. Uma lição que uma mulher de 62 anos, cansada de apanhar calada, estava muito ansiosa para ensinar. Durante os próximos 15 dias, me transformei numa atriz consumada. Sorria para Alcides todas as manhãs, perguntava sobre o trabalho dele, elogiava suas mentiras, fingia acreditar em cada história inventada. Enquanto isso, secretamente, eu e Dona Conceição trabalhávamos incansavelmente preparando minha liberdade. Conseguimos anular os empréstimos fraudulentos, provando que as assinaturas eram falsas. Abri uma conta bancária em outro banco,
onde comecei a depositar todo o dinheiro que ganhava das faxinas. Separei documentos importantes, fotografei as marcas de violência que ainda restavam no meu corpo e, principalmente, juntei mais de R$ 6.000, valor que crescia porque eu havia conseguido 3 clientes extras. O momento decisivo chegou numa quinta-feira de manhã, quando Alcides acordou mais nervoso que o normal. Nilza, preciso viajar no fim de semana. Tenho um trabalho urgente em Cabo Frio, que vai me pagar muito bem. Cabo Frio ficava na direção oposta de Macaé. Mais uma mentira mal contada. Vou ficar fora até segunda-feira. Tudo bem, amor, respondi, servindo café com leite como sempre fazia. Vou sentir sua falta. Mas é trabalho, né? A gente precisa do dinheiro. Ele pareceu aliviado com minha compreensão. Você é uma mulher especial, Nilza. Sempre me apoiou. Por dentro, eu pensava, você não faz ideia do quanto especial eu sou. Sexta-feira à noite, Alcides arrumou uma mala pequena, colocou suas melhores roupas, até levou o perfume caro que havia ganhado de presente de Natal. Qualquer coisa me liga, ele disse, me dando um beijo de despedida. Cuida bem da casa. Pode deixar, respondi, acenando da janela, enquanto ele se afastava no ônibus. Assim que ele sumiu de vista, liguei para Dona Conceição. Ele saiu. Temos o fim de semana inteiro. Ela chegou na minha casa meia hora depois, acompanhada de 2 amigos. Seu sobrinho Bruno, que tinha uma empresa de mudanças pequena, e Dona Aparecida, uma vizinha que tinha um Fusca velho, mas funcionava bem. Nilza, Dona Conceição disse, me entregando uns papéis, você tem certeza disso? Depois que começarmos, não tem volta. Olhei ao redor da casa, onde havia sofrido por 30 anos, onde havia sido espancada, humilhada, tratada como empregada, pelos próprios filhos. Tenho certeza sim, Dona Conceição. Valdeci e Joelma haviam saído para uma festa, e só voltariam no domingo à tarde. Tínhamos tempo suficiente. Bruno e Dona Aparecida começaram a me ajudar, a embalar minhas roupas, meus poucos objetos pessoais, alguns móveis que eu havia comprado com meu dinheiro, coisas que podia provar que eram minhas. Deixei todos os móveis que Alcides tinha comprado, toda a decoração que ele escolhera, todos os eletrodomésticos que ele sempre dizia serem dele. Levei apenas o que era legitimamente meu, minha máquina de costura antiga, algumas panelas que minha mãe havia me dado minhas roupas, meus livros de receita e uma foto nossa do casamento. Não por saudade, mas como prova dos 30 anos que eu havia desperdiçado no sábado de manhã, enquanto carregávamos as últimas caixas no caminhão de Bruno. Senti uma mistura de medo e liberdade que nunca havia experimentado. Para onde vamos, tia Nilza? Bruno perguntou. Para minha nova casa, respondi, indicando o endereço de uma casinha simples que havia alugado numa cidade vizinha, a 40 minutos de distância. Antes de ir embora, sentei à mesa da cozinha e escrevi uma carta que havia ensaiado dezenas de vezes na minha cabeça. Alcides, descobri sobre Rosângela e as meninas, descobri sobre os empréstimos fraudulentos, descobri sobre todos os fins de semana que você passou em Macaé, em vez de pescar. Descobri que você gastou nosso dinheiro, sustentando outra família, enquanto me chamava de parasita. A casa sempre foi minha. Está registrada no meu nome desde 1994. Agora vocês 3 podem descobrir como é viver sem alguém para sustentar vocês. Não tente me procurar, Nilza. Grudei a carta na porta da geladeira com um imã em forma de coração que ele havia me dado no Dia dos Namorados. Uma ironia que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Peguei minhas chaves, olhei uma última vez para aquela casa que havia sido minha prisão e fechei a porta para sempre. Minha nova casa era pequena, mas era minha. Tinha um quartinho, uma salinha, uma cozinha minúscula e um banheiro simples. Mas tinha algo que a outra casa nunca teve: paz. Sentei na varanda naquela tarde de sábado, tomando café numa xícara que eu mesma havia escolhido. E pela primeira vez em décadas me senti livre. Domingo à tarde, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi Valdeci. Mãe, que história é essa? Onde você está? Volte para casa agora. Desliguei. Depois foi Joelma. Mãe,
Você enlouqueceu? Como você pôde fazer isso com a família? Desliguei também. Por fim, Alcides, Nilza, vamos conversar como pessoas civilizadas. Volta para casa que a gente resolve isso. Atendi essa ligação. Alcides, não temos nada para conversar. Você tem duas opções: ficar na casa com seus filhos pagando as contas que sempre foram minhas, ou ir morar com Rosângela em Macaé. Mas comigo você não fica mais. Nilza, você não pode fazer isso. Sou seu marido há 30 anos. Marido? Marido não bate na esposa, não falsifica documentos, não mantém família dupla. Você é um estranho que morou na minha casa durante 30 anos. Nos dias seguintes, eles tentaram de tudo. Valdeci apareceu na minha nova casa, chorando, implorando para eu voltar, dizendo que não conseguia pagar as contas sozinho. Filho, você tem 28 anos e nunca aprendeu a ser independente, porque sempre teve uma mãe para resolver tudo. Agora, hora de crescer. Joelma veio com um namorado, tentando me convencer de que eu estava sendo dramática, que famílias passavam por crises. Joelma, crise é uma discussão por causa de dinheiro. 30 anos de violência e humilhação. Não é crise, é escolha. Alcides apareceu 2 semanas depois, magro, abatido, com olheiras fundas. Nilsa, por favor, eu prometo que vou mudar. Vou largar a Rosângela, vou ser um marido melhor. Olhei para ele da minha varanda, sem convite para entrar. Alcides Volka teve 30 anos para ser um marido melhor. 30 anos para me tratar com respeito. Agora é tarde demais. Mas eu te amo, Nilza. Sempre te amei. Suas palavras me soaram vazias, desesperadas. Amor não bate, Alcides. Amor não humilha. Amor, no try. O que você sentia por mim não era amor, era posse. E eu não sou propriedade de ninguém mais. Ele tentou se aproximar, mas eu entrei em casa e tranquei a porta. Soube pelos vizinhos da minha antiga rua que Alcides teve que se mudar para um quartinho nos fundos da oficina onde trabalhava. Rosângela o dispensou quando descobriu que ele não tinha mais uma casa para oferecer, que estava desempregado, que não tinha como sustentar as 2 famílias. Valdeci foi morar com uma namorada que arranjou às pressas. E Joelma antecipou o casamento para sair de casa. A casa que era minha ficou vazia durante meses, até que consegui vender lá e investir o dinheiro numa pequena confeitaria que abri na minha nova cidade. Aos 62 anos, descobri que tinha talento para fazer bolos e doces, algo que nunca pude explorar, porque sempre estive ocupada demais servindo os outros. Hoje, 2 anos depois, acordo todas as manhãs na minha casa pequena, mas cheia de amor próprio, tomo café da manhã na varanda, ouvindo os passarinhos, planejando as encomendas do dia. Meus filhos ainda me ligam ocasionalmente, especialmente quando precisam de dinheiro emprestado. Mas agora quem decide se vou ajudar ou não, sou eu. Alcides nunca mais apareceu. Soube que voltou para Rosângela alguns meses depois, mas agora ela manda nele como ele mandava em mim. Justo. Quanto a mim, aprendi que nunca é tarde para uma mulher descobrir seu valor, que aos 62 anos, ainda dá tempo de recomeçar. E que às vezes, a maior vingança é simplesmente parar de aceitar ser tratada como se não valesse nada. Porque eu valho. Sempre vali. Só precisava de coragem para acreditar nisso.